Galera, mais uma vez, Jackson Cipriano na área do canal Deus Abençoe o Rolê. Se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa a notificação para o YouTube começar a dar relevância e levar para mais pessoas conteúdo como este. Aqui tá o meu Insta, tá? Você pode me seguir lá, eu também posto algumas coisas semelhantes ao canal. Pode mandar mensagem no direct, vamos compartilhar aí as nossas experiências com Deus. Eu gostaria de falar hoje, o nosso rolê na palavra vai ser sobre propósito. Cara, mas eu não tô falando de propósito pessoal, tá? Nós fazemos planos, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou casar. Isso são planos humanos, são planos do homem, são planos da mulher. Eu gostaria de falar de um propósito eterno, um propósito de Deus. Você sabia que há um propósito eterno para a sua vida? Salmos 139 diz que Deus, de longe, Ele conhece os seus pensamentos. Antes de você falar, Ele já sabe o que você vai dizer. E mais, a palavra de Deus diz que antes que o seu corpo tivesse forma no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele já havia escrito os seus dias. Não só os dias bons, até os dias maus. Isso mostra não que Deus é um Deus maldoso, mas que Ele estará conosco em todos os momentos. E eu queria dar um título para essa mensagem, que seria Deus cumprirá o propósito. Cara, se Deus te prometeu algo, ou se você nem conhece o seu propósito em Deus ainda, eu quero te dizer uma coisa, Ele é poderoso para cumprir a vontade dEle na sua vida. Por mais percalços que a vida esteja, por mais descaminhos, por mais dificuldades, por mais que você não acredite ou não veja capacidade, Ele é poderoso para cumprir o propósito dEle na sua vida. E eu gostaria de falar rapidamente de um personagem que mostra muito essa soberania de Deus. A palavra de Deus fala no livro de Juízes, capítulo 16, de um homem chamado Sansão. Se tem alguém que nasceu com um propósito, é esse cara. Sansão, ele teve o seu nascimento anunciado por um anjo. O anjo anunciou para sua mãe, que era estéril, que ela daria à luz a um filho. Esse filho libertaria o povo de Israel da opressão dos filisteus, que eram seus inimigos. A palavra de Deus diz que esse Sansão nunca teria seus cabelos cortados, ele não comeria coisa imunda, ele seria nazireu, seria consagrado, separado para Deus desde o ventre. E ele tinha um propósito: livrar o povo de Deus das mãos dos inimigos filisteus. Qual foi o dom de Deus na vida de Sansão? A Bíblia fala que Sansão herdou uma grande força, uma força tão sobrenatural que não podia ser de homem qualquer. Sansão, com uma ossada, com uma queixada de jumento, a Bíblia fala que ele matou 1000 homens. A Bíblia fala de um relato onde Sansão parte um filho de um leão, né? Um leão ainda nos primeiros anos de vida, ele parte um leão no meio, esse leão vivo que tenta o atacar como se fosse um cabrito, como se você partisse ali com um machado. A Bíblia mostra Sansão várias vezes usando a sua grande força e derrotando grandes inimigos. É óbvio que todas essas retratações da Bíblia são milagres. A Bíblia já mostra que isso não vinha dele, que era poder de Deus, era o Espírito do Senhor que se apossava de Sansão. Só que Sansão não era um homem dos mais perfeitos não, tá? A Bíblia fala que a sensualidade, a cobiça na vida de Sansão era muito grande. Sansão, ele começa a se relacionar com mulheres que o Senhor não permitiu. Sansão, em vez de andar com o Senhor, ele começa a entrar a ter relacionamentos com prostitutas. A Bíblia fala não que essas pessoas em si sejam excluídas por Deus, mas a prostituição é uma prática abominável para o Senhor. E Sansão começa a se lançar nesse mar de impurezas. A Bíblia fala que Sansão começa a viver no pecado. E ele muitas vezes brinca com a presença de Deus na vida dele. Eu acho muito engraçado que várias vezes quando ele conhece Dalila pergunta qual que é o segredo da força dele, ele mente para Dalila. Ele deixa os inimigos chegar perto dele. Quando os inimigos estavam quase capturando ele estourava as cordas, ele dava um jeito de escapar e ele várias vezes exibia a sua grande força. A Bíblia mostra que claramente Sansão brincava com a unção, com a presença de Deus que havia na vida dele. Até que chega um determinado momento da vida de Sansão, aonde a Bíblia fala que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele.
Sansão, ele, ao invés de aproveitar as misericórdias de Deus, ele simplesmente decide achar que a força vem dele. E há um momento onde Sansão é capturado. Quem conhece a história sabe que eles arrancaram os olhos de Sansão, eles amarraram Sansão como um animal, fizeram Sansão ser um objeto de vergonha diante dos inimigos, eles humilhavam Sansão publicamente por várias e várias vezes. Eu quero que você pense, o cara que nasceu para ser um libertador agora era cativo. Aquele que cobiçou com os olhos agora tem seus olhos arrancados. Aquele que tinha uma força de Deus sobre o seu corpo agora tem a fraqueza humana. Esse homem se encontra num estado onde para ele não há esperança. Mas a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero relatar já para finalizar. A Bíblia fala de um certo evento onde os filisteus amarraram Sansão. Estavam todos os filisteus reunidos naquele momento e Sansão, arrependido, ele clama em alta voz ao Senhor. E ele diz: Deus, só mais uma vez me ajuda a acabar com esses inimigos, me ajuda a me vingar desses filisteus. E a Bíblia diz que Deus envia a força novamente para Sansão. E ele, puxando as colunas do templo, ele mata todos os filisteus que estavam ali presentes e morre junto com eles. E há uma frase que termina dizendo assim: então na sua morte Sansão matou mais filisteus do que na sua vida. Ele nasceu para matar os filisteus e ele morreu acabando com todos eles. Isso mostra que não importa o tempo, não importa o seu estado, você olha para você e fala: é impossível. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se no último momento, se no último suspiro, se na última força que você tiver, você buscar o Deus vivo, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para cumprir o propósito dele na sua vida, não importa o seu estado. Mas também queria terminar com uma reflexão. Será que nós precisamos deixar chegar nesse estado? Se Sansão obedecesse a Deus e se afastasse da desobediência, será que o caminho não seria muito melhor para ele? Então, se você está aí, ouça a voz de Deus, obedeça ao Senhor e Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Se você já tomou alguns descaminhos, se afastou dessa graça, se afastou dessa misericórdia, também saiba que Ele é poderoso para te restaurar. Esse é o nosso rolê da palavra de hoje. É uma mensagem muito simples, mas é o que Deus quer falar ao seu coração. Deus abençoe você.